Alô, alô, começou a gravação, nós aqui de novo. Vamos para a próxima prática e, de novo, gente, fiquem à vontade para participar, perguntar, comentar, certo? Fazer o que os colegas fizeram, comentar sobre o carbureto, comentar sobre a falta do controle do teor de umidade, como a Rosilene fez, que é comentar e perguntar, apesar de não ter sido agora, ter sido durante os estudos dela, mas a gente comentar da onde vêm as variáveis dessas equações, apesar que agora, ele vai utilizar equações agora, mas eu vou deixar o vídeo rolar, por quê? Porque o professor Fabrício, vocês perceberam, ele é muito didático, né? O professor Fabrício é extremamente didático. Ele não está conosco mais na instituição, né? Mas ele é extremamente didático, extremamente competente. Então, eu vou deixar as falas dele, e se houver lacunas no entendimento, aí eu entro com as minhas. Motivo, qual que é o motivo disso? Normalmente eu gasto mais tempo eu na aula do que os vídeos propriamente, para tentar linkar com questões práticas, mas nós não temos tempo, né? Vocês perceberam que o nosso tempo ficou curto. Outra coisa, vocês perceberam que a gente passou direto? Normalmente a gente tem um intervalo e a gente passou direto. Então, agradeço vocês por terem passado direto, que a gente aproveita esse tempo para já começar outra prática. Porque a aula de vocês agora não é mais 1h40, é 1h15, e aí eu fico perdidão nessa mudança. A cabeça aqui ainda está no perfil da aula antiga. Vocês querem até... Deixa eu até confirmar um negócio aqui. A aula antiga era 1h40, entendeu? Vocês devem ter feito alguma prática já de 1h40, né? Vocês devem conhecer. Nós estamos falando de materiais de construção civil 1. Então, se eu clicar aqui, a primeira aula deveria começar às 13h30 e acabar às 14h45. É isso, nós atrasamos para acabá-la. E a segunda começa às 15h e termina às 16h15. Ou seja, nós atrasamos, a gente ficou o intervalo dentro de sala e passamos direto. Essas são as vantagens da aula remota, né? Porque quem quer ir no banheiro fazer um xixi, deixa a aula rolando, corre lá. Quem quer comer alguma coisa, dá tempo de comer na frente da câmera, né? Se fosse no presencial, tinha que esperar realmente na cantina, buscar água. E aqui a gente consegue, pelo menos, juntar as coisas. Muito bem, a prática de agora é o... interessante, interessante. Coeficiente de inchamento da areia. Eu já vou dar um exemplo rápido. Coeficiente de inchamento da areia. Por vezes, você não faz o cálculo do inchamento da areia, se você não é responsável pelo controle de qualidade do concreto. Mas se você tem uma obra das menores às maiores e você quer ter um controle de compra de material, o inchamento da areia é muito importante. O próprio nome já diz, né? Inchamentos. Depois que você passa quinta, sexta, sábado, domingo tomando um goró, na segunda-feira você acorda de manhã, vai calçar a Havaiana, você sabe que a Havaiana, que era larga, fica apertada, né? Quase não entra no pé. O que é isso? Inchamento. Inchamento da gota. Então, inchar isso acontece comigo. Eu falo na aula de manhã, de sábado, que o sábado de manhã é um dia maravilhoso, né? Acorda um sol bonito e tal. O único problema é que ele vem depois da sexta-feira à noite. É uma tragédia. Sábado de manhã tinha que vir depois da terça-feira. Mas inchar e ganhar volume. E ganhar volume pode ser por vários aspectos, né? O volume na canela e no pé na segunda-feira de manhã é devido ao torresmo e às pingas do final de semana. E o volume da areia é devido à participação de uma película que a areia promove com a água, que a água promove na areia, por conta de uma reação química, e faz com que ela ganhe volume. Aonde isso implica no vocês? Gente, simples. Quem já está em obra sabe, você compra areia como na sua obra? Você compra por quilo ou por volume?
Você compra por volume. Um caminhão normalmente tem 6 metros cúbicos, e aí ninguém fala, né? Na casa de material de construção, no porto de areia, ninguém fala metro cúbico, né? Pelo menos aqui em Minas, no interior de São Paulo, onde eu atuo, todo mundo economiza a palavra cúbico. Todo mundo fala metro. O caminhão é 6 metros. Metros o quê, né? Metro linear. Então, se você medir com a trena, vai vir 6 metros de areia. Um grãozinho na frente do outro? Não, né? 6 metros cúbicos. Se a areia incha, e ela incha na ordem de 25%, 23% para a nossa região, por que eu estou falando isso? De tanto fazer essa prática no presencial. Tanto repetir ela. O coeficiente de inchamento médio, então, entre 20% e 20 e poucos por cento, o que eu estou querendo dizer? Se você compra, se for 20% para a conta, ser uma conta de padaria, se você pede 6 metros cúbicos dividido por 1,2, na verdade, o caminhão está te entregando 5 metros cúbicos. Certo? 5 metros cúbicos. 1,2. Exatamente. Então, cadê esse 1 metro cúbico? O cara da loja te roubou? Não, te roubou não. Ele colocou o volume que tinha no caminhão, só que a areia está inchada. Na hora que ela secar, o que vai acontecer? Ela vai murchar e vai voltar aos 5 metros cúbicos. Então, esse fenômeno de inchamento é importantíssimo observar ele. Tanto para você, quando você está levando, porque na hora que vocês observarem em materiais de construção civil 2, na hora que eu ensinar vocês a calcular o traço, que eu vou ensinar ao vivo aqui, o cálculo do traço, né? É uma aula meio teórica no meio da prática. Eu paro a prática e dou uma aula teórica. Na hora que eu ensinar vocês a calcular o traço, vocês vão ver que tem 2 tipos de traço. Tem o traço para concreteira, que é em massa, quilo mesmo, quilo, balança. E aí o inchamento não é tão problemático, o inchamento não muda a massa, o inchamento muda o volume. Então, se você não abriu a janela, igual o Maurício falou, e o cara da concreteira e chutou, porque hoje o tempo está bonito, que a umidade é 1%, se isso não aconteceu, não tem problema. Abre e fecha aspas, não tem problema em inchamento, porque você está usando massa. Agora, na obra, é em pá, né? Em carrinho, é padiola em algumas regiões do Brasil. Então, se você falar um saco, uma betonada, um saco de cimento para 17 pá de areia e 17 pá de brita, se não foi considerado um inchamento, na hora que você está colocando 17 pás de brita, 17 dividido por 1,2. Na prática, você está levando 14 pás mesmo de brita, né? 17 vezes 4, 68. 68 litros. É isso aí mesmo. Então, muita atenção com relação ao inchamento. Vamos aprender, então, sobre o inchamento no laboratório, com uma aula prática. Vamos lá. Essa é uma aula um pouco mais demorada, tá? É uma aula de duração de 1 hora e 5 minutos aproximadamente. Eu até marquei aqui enquanto vocês estavam vendo a outra. Essa aula tem 1 hora e 5, 65 minutos, e é mais ou menos o tempo que nós temos de aula aqui. É o que eu falei para vocês, vai matar em cima do nosso tempo de aula. O que vai acontecer? Eu vou liberar vocês, vou encerrar a gravação. Não, na verdade, eu acho que eu vou manter a gravação, mas vou liberar vocês. A chamada será feita só até o final dessa. Vou considerar a presença até o final dessa aula, só dessa prática agora, que vai passar de 1 hora e 5 minutos, mas vou colocar a última prática de materiais pulverulentos para vocês a título de extraordinário. Então, como é extraordinário, todo mundo pode ter compromisso, eu não vou cobrar, não vou dar presença em função de ter ficado ou não. Fique quem realmente puder ficar, tá? Beleza? Vou atrasar um pouquinho o inchamento do meu pé nesse final de semana, para vocês poderem ver o vídeo do inchamento e do pulverolento. Certo? Vamos que vamos? Inchamento da areia. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula prática de matemática.
Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula prática de material de construção civil 1. No caso seria, na ordem dos roteiros, a prática 6, né? Que diz respeito ao ensaio do inchamento de areia. Uma prática bem simples, porém muito trabalhosa. A gente vai muito cálculo, né? Percebam que a tabela, a gente vai trabalhar com umidade simulada de 0 até 12%, né? Para verificar o comportamento do agregado miúdo, né? Em contato com um certo teor de umidade. Porque no estado livre, né? O agregado no ambiente aberto, ele tende a acumular um pouco de umidade. E o que essa umidade faz com esse agregado? Qual seria a característica dele em termos de volume? Se vai aumentar, se vai diminuir? O próprio nome diz inchamento, então nós já temos aí uma ideia do que acontece se a gente colocar um pouco de água na areia seca, né? Mas quanto que ele incha, se é pouca coisa, se é muito, então a gente vai mensurar esses valores hoje aqui, certo? Para isso, nós vamos precisar de pouca coisa de material. E um material que nós já conhecemos das práticas anteriores. Vamos ao material? Bom, pessoal, o material que nós iremos utilizar para executar a prática, primeiro, a gente vai precisar da estufa. Para quê? Para pegar uma amostra de areia e secar ela, deixar ela bem sequinha, porque a nossa amostra inicial tem que estar totalmente seca, né? Aí uma amostra de 6 a 7 quilos, depende da quantidade que você vai precisar para encher o seu recipiente lá, né? Nós precisaremos também de 2 balanças, né? Aqui eu vou mostrar as 3 de menor precisão, certo? A de média precisão e a balança de precisão. Eu não sei se no polo aí tem as 3 ou 2 delas, mas pelo menos a com precisão de meio grama nós precisamos, que é essa aqui, tá? Para a questão das cápsulas. O ideal é uma de precisão de 1/100º de grama, que é essa balancinha dentro aqui dessa cúpulazinha de vidro. Por que ela fica dentro da cúpula de vidro? Para a hora que você for mensurar a massa lá, não ter nenhuma interferência exterior, respiração ou ventilação. Por ela ter muita precisão, até da gente conversar, ela altera um pouquinho o valor dela. A gente coloca a amostra lá dentro e fecha e espera estabilizar. Mas não vem ao caso aqui a gente precisar, há necessidade extrema de realizar a prática com essa balança. A gente pode trabalhar com a balança aí de 10 quilos, né? E com a balança de precisão aqui de meio grama resolve nossa vida. Vamos precisar de um caixotinho padrão, cujas dimensões nós conhecemos, para calcular a massa unitária, calcular o volume do caixotinho, tá? Aquela reguinha que nós já conhecemos da prática 1, né? Da granulometria, para simplesmente alinhar a nossa areia. Colher para trabalhar na hora que for misturar a água com a areia, né? Vamos precisar de água, vamos precisar das provetas graduadas para determinar a quantidade de água exata que vai na mistura, né? As cápsulazinhas, tá? Ah, eu não sei quanto que tem essa cápsulazinha, como é que eu descubro? Bom, normalmente os padrões são de 60 centímetros cúbicos, 80 centímetros cúbicos e 100 centímetros cúbicos. Essa que eu estou segurando é 100, mas como que eu sei? Está escrito? Não, não está escrito. Uma forma rápida de você descobrir é pegar e aproveita e enche ela e ver quanto de água encheu. Porque como a densidade da água é 1, se você conseguir colocar 40 ml aqui, significa que tem 40 centímetros cúbicos. Se você conseguir colocar 60 centímetros cúbicos. Ou põe na balança, tara ela,
enche ela e vê quanto que ela vai ter de massa. Mesma coisa, porque a densidade é 1 da água pura, né? Então é bem simples de determinar isso. Mas normalmente você já vai estar lá, já vai ter o valor pré-estabelecido dessas cápsulazinhas. A necessidade de tampa? Sinceramente, não. Tá? Porque na hora que a gente for levar a cápsula à estufa, ela tem que ficar aberta. Porque se ficar fechada, o vapor vai condensar aqui na tampinha e vai voltar para a água. Tá? Vai voltar para a areia. E normalmente na prática pede-se um encerado para você mexer a areia lá no chão. Não há necessidade. Você pode pegar uma, se tiver aí no polo, tipo uma bacia rasa dessa, a gente coloca areia aqui e trabalha tudo aqui dentro. Não há necessidade de trabalhar no encerado no chão, tá? Na hora de misturar, eu posso usar as ferramentas, ou se você quiser, pode usar também lá a bitoneira. Mas não há necessidade de tanto, porque é pouca areia, mas se quiser usar a bitoneira, fica à vontade também, certo? A forma que você vai misturar, fica a critério de você. O importante é misturar bastante, de uma forma homogênea, para a umidade ficar regular na amostra toda. Então o material que nós iremos utilizar é esse aí. Bem simples. Bom, pessoal, para a execução da prática, primeiramente, nós vamos pegar e determinar a massa unitária da areia seca novamente. Na prática passada deu 1,4 alguma coisa, hoje não vai fugir disso. De que forma? Conhecendo uma caixa, com as suas 3 dimensões, né? Essa caixa é uma caixinha padrão que a gente já tem aqui, né? De 4.181,8 centímetros cúbicos, ou 4 decímetros, né? 0,18 cúbicos. O peso dela está dando 800 gramas, mas ela deve estar um pouquinho úmida, né? Deve estar dando um pouquinho mais. Está dando 810. Eu posso trabalhar descontando sempre esses 810, ou eu posso parar esses 810. Para nível de cálculo, para a gente, é mais fácil tarar, porque a gente já desconta esses 810 de todos os cálculos. Então, vamos fazer isso, né? Vamos tarar ela. Então, ó, taramos. Agora é a hora de colocar a areia aqui dentro e ver quanto que de capacidade tem. Areia fina, né? Perceba que ela está bem sequinha, que está formando aqui uma poeirinha braba. Lembre-se que a gente não pode compactar a areia, senão dá interferência, tá? Nem vibrar a nossa caixinha. Preenche ela toda e nivela aqui com a régua. Pronto. Niveladinha, é hora de trazer ela para a balança. Seis quilos e 10 gramas. Né? A gente anota esse primeiro valor na tabela aqui. Como a minha areia, nesse caso, está seca, ela tem 0% de umidade. Aqui pede para colocar a massa do recipiente mais o agregado. Então, vamos fazer uma adequação aqui. Eu não estou usando mais o recipiente, eu já tarei ele. Então eu vou pegar somente a massa do agregado, tá? Em gramas. Deu 6.000
210 gramas. Totalmente seco. Como que eu calculo já só a massa unitária? Massa unitária é a mesma coisa que a densidade. Recordando, densidade, massa sobre volume. Então, nesse caso, vai ser os 6.110 gramas. Lembrando que gramas você divide por centímetro cúbico, né? No caso lá da nossa caixinha. Bom, para determinar a massa unitária da nossa areia seca, basta pegar a forma da densidade. Densidade igual a massa sobre volume. A nossa massa aferida foi 6.010 gramas, dividido pela capacidade, pelo nosso volume da nossa caixinha. Coloquei em centímetros cúbicos para trabalhar grama por centímetro cúbico. Porque se eu fosse trabalhar com decímetro, eu teria de trabalhar com quilogramas por decímetro cúbico. Já vimos essa conversão em práticas passadas, né? Então, dividindo aí, 6.010 por 1.8. 0,43. Então, a nossa massa unitária da areia seca, né? 1,43. Desculpa, eu falei 0, mas na verdade é 1,43. Que foi o mesmo valor que a gente achou, né? Numa prática passada aí, onde a gente determinou a massa unitária do agregado miúdo. Bom, aqui é o campo onde eu vou trabalhar com as minhas cápsulazinhas. Aí você vai me perguntar, há necessidade de trabalhar com as cápsulas na prática? Não, não há. Você não precisa trabalhar com as cápsulas. A gente trabalha com as cápsulas para fazer um parâmetro da nossa amostra se realmente ela ficou com 0,5%, 1%, 2%. Como que eu trabalho com as cápsulas? Então é o seguinte, eu vou trabalhar, eu tenho aqui, ó, 10 umidades diferentes. Então eu vou precisar de 10 cápsulas de tamanhos iguais, ou pelo menos de volumes conhecidos. Vou trabalhar com a de 80. Então o primeiro passo é mensurar ela. Ela tem 13, tá? Nesse caso aqui eu estou pegando uma de exemplo de 13. Aí eu venho aqui, ó, massa do recipiente, 13 gramas. Pronto. Aí aqui vem a massa do recipiente mais o agregado úmido. No caso, 0% de umidade. Então eu pego uma amostra da areia, tá? Coloco aqui. Ó, vou pegar minha areia, vou colocar todinho aqui no reservatório. O reservatório não tinha mais nada, tá? Vou pegar uma amostra dessa areia. Aí você vai falar para mim assim, pô, professor, se tirar uma amostra dessa areia, vai faltar areia na mistura. Pode ser que falte, pode ser que não falte. A hora que a gente inchar ela, a gente vai verificar se vai faltar ou não. Aqui, ó. Se você quiser ir repondo a amostra que você for tirando, também é legal. Certo? Você tem a opção, a gente pode até fazer dessa forma. Então, vou sempre repor essa quantidade que eu vou tirar, tá? Venho aqui, é a seca. Vou medir, vou pesar ela aqui agora, ó, na de precisão. Tá dando 137. Então, aqui eu marco 137 gramas. Lembrando que aqui eu tenho o recipiente mais o agregado úmido. Aí depois aqui, a próxima coluna é massa do recipiente mais o agregado seco. Nesse caso, é depois dele ir para a estufa. Então, eu vou ter de mandar ele para a estufa, todas as 10 amostrinhas juntos e deixar ela lá 2, 4, 6 horas até a massa deles estabilizar, não perder mais peso, ou seja, está totalmente livre de umidade. Aí sim eu vou preencher a minha segunda parte dessa tabela. Para a gente não perder muito tempo, eu já fiz essa prática ontem, com as
com as cápsulas e vou preencher os dados aqui da que eu fiz ontem. Não vai dar muita diferença não, tá? Mas vou deixar para preencher isso aqui, ó, essa parte aqui. Eu vou preencher ela com a prática que eu fiz ontem, né? Eu já tenho os valores ali. Inclusive estão todas ali já mensuradas. Aí depois a gente completa. Vamos nos preocupar no momento aqui agora, só nesses dois valores aqui. A caixinha com areia e a sua massa unitária. Usando essa formulazinha aqui. Ok? Então vamos lá. Bom, pessoal, nós já sabemos que nós temos praticamente 6 kg de areia. Tem 10 gramas a mais, né? Então é o seguinte, eu vou colocar 0,5% dessa massa referente à água, ou seja, eu vou colocar 0,5% de umidade. Então, 0,5% de 6.000 gramas seria 30 gramas, ou 30 ml de água. Então, primeiramente, nós vamos colocar 30 ml de água aqui e misturar. (30 ml). A gente vem aqui, joga. E agora é hora de misturar. Você pode usar a colher, pode usar a mão, certo? Repondo a areia que eu tirei, quando eu tirei a cápsula. Lembrando que se eu for tirar a cápsula, eu vou sempre repor a mesma quantidade de areia, para não dar muita diferença. O tempo que você vai gastar para homogeneizar varia da forma que você estiver mexendo. 1, 2, 3, 4, 5, 10 minutos, tá? Homogeneizou, é hora de colocar areia novamente dentro do nosso recipiente. Bom, percebam o seguinte, pegamos a areia, colocamos novamente a mesma quantidade de areia, obviamente que ia sobrar areia fora da caixa, porque a gente colocou 30 ml de água, então pelo menos 30 ml de areia ia ficar fora. Só que a gente vai descobrir depois que vai ser um pouco mais, porque ela já está começando o processo de inchamento. Pega a caixinha. Percebam que a massa já alterou drasticamente, tá? Já caiu para 5,660 gramas. Então a gente vai lá. 5,660 gramas. Como que calcula a nossa massa unitária? Pega o valor, 5.660, e divide pelo volume da caixa, que o volume da caixa não vai alterar. 1,35. Pega novamente a amostra, volta para o recipiente junto com o resto de areia que sobrou.
Retira uma amostra para a cápsulazinha. Pesa a cápsulazinha, vai lá para a tabela, certo? Coloca a etiquetinha dela de 0,5% e vai deixando elas todas guardadinhas para colocar tudo de uma vez na estufa. Repõe a mesma quantidade que você pegou de areia seca, pode ser areia seca, tá? Não há necessidade de colocar uma areia molhada mesmo. Repõe a areia, tá? Então, digamos que eu tirei e repus. Agora é hora de fazer 1% de umidade. Eu coloquei 0,5% que era 30 ml. Mais 0,5% dá 1%, ou seja, mais 30 ml de água. Se quiser lá na hora de fazer a prática ganhar tempo, já pode deixar as porções prontas, tá? Ficou uniforme? A hora de voltar tudo para a caixinha novamente. Aí. Você arrumou ferramenta agora, né, parceiro? Vamos ver isso. Alisou, balança. 5.010. Substitui aqui. Calcula a massa unitária. 1,19. Voltaria novamente. Retira uma outra amostra. %, escreve nela, com fitinha crepe se quiser. E separa lá. Vem cá, pega uma outra amostra, seca mesmo, e repõe aqui. Mesmo que a gente coloque uma amostra seca, não vai dar uma diferença muito grande por causa da porção. Bom, agora é hora para fazer 2%. Fizemos 0,5%, 2%. Ou seja, vai aumentar 1%, né? Já tem 1%, aumentando 1%. 1% de 6.000,10 seria 60,01, mais 60. Então, 60 ml de água. Tem 2 de 30. 2 de 30? Então, temos 2 de 30. Bom, agora 2% então. Vamos.
2% deu 4.690. 4.690. Substitui aqui. Um ponto 12. Volta a areia. Retira a amostrinha de 2%. Pesa ela, anota lá naquela tabela e separa junto com as outras. E depois repõe uma outra amostra, tá? Tô colocando a mesma aqui, mas você vai repor com a outra seca. Bom, agora é hora de jogar 3%. Já tem 2%, então mais 1%, mais 60 ml. Já está marcado aqui 60 ml. Bora mexer. Com 3% ela deu 4.690. 4.560. 4.560. 4.560, justo. E 60. Densidade, massa unitária. 4.560 dividido por 4.81.8. 1.09. Volta a areia. Retira novamente uma amostrinha. Referente a 3%. Coloca uma fitinha, leva junto com as demais e repõe com uma outra porção seca. Agora é 4%, então mais 60 ml.
1,05. Percebam aqui, antes de nós continuarmos, uma coisa interessante. A quantidade de areia que a gente iniciou estava toda ali dentro. E olha o tanto de areia que já sobrou. Ah, mas você colocou água, professor. Mas será que eu coloquei tanto aqui de água? Então, o fenômeno do inchamento está provado aqui. Aumenta o volume da areia, tá? Bom, se nossos cálculos estão todos corretos, a partir dos 4%, ela vai começar a retroagir, certo? Então, a partir de agora, de 5% em diante, ela começa a enxugar. Na verdade, o termo correto não é enxugar, ela começa a compactar, né? Ou seja, o volume dela vai tender a ficar menor e ela mais pesada. Na hora que você estiver fazendo a prática com os alunos, é batata. De 4% para 5%, a coisa muda. A não ser que você esteja fazendo algo errado. Lembra de tirar a amostrinha dos 4%, certo? Vai lá, coloca a tarjetinha de 4%, pega uma outra porção de seco e põe aqui. Bom, para 5%, mais 70 ml. Sessenta. Quatro 710. Percebam, ó, passou a aumentar. Então a densidade provavelmente vai ser maior. Um 1,12, quase 1,13. Vamos arredondar para 1,13. 1,13. Agora é a hora de fazer 7%. Ah, mas por que você fez de 1 em 1, agora vai pular de 2 em 2? Porque é interessante mostrar para o aluno essa troca a partir do 4 por 5, que ela passa a subir de novo. Então aqui não precisa ir de 1 em 1. Eu mostro do 4 por 5 porque aqui vai ficar a curva, né, da nosso gráfico do inchamento. Nesse ponto aqui, entre o 4 e o 5, vai ser o pico máximo.
Retira a amostra. Dos 5%. Leva junto com o restante para colocar na estufa. Põe a porção novamente de seca na mesma proporção. Agora a gente vai colocar 2%, porque está com 5 para 7, aumenta 2%. 2% seriam 120 ml. Cento e vinte. R$4.730. Aquela já... 40? Mudou? Isso, 4.740. 4.740. $1.13. Percebam que ela começou a estabilizar um pouquinho, tá? Vamos diferenciar um pouquinho, colocar 1.14, só para dar uma diferencinha, mas nada que fuja do erro não, tá? O engraçado é que a gente está colocando mais água e parece que está diminuindo a areia que está sobrando. Ou seja, ela está compactando naturalmente. Amostrinha. Eu vou mostrar uma coisinha para vocês que costuma acontecer a hora que você pega essa amostra aqui. E eu acredito que aconteceu comigo ontem. Então, é bom mostrar esses probleminhas, esses erros, para não de acontecer com todos. A hora que você coloca a areia aqui dentro, quando ela está úmida, ela fica meio preguenta. Então, às vezes, a hora que você for colocar areia, ela fica aqui assim, ó, vazio. Aí um pouquinho de areia só por cima, dá a impressão dela estar cheia. Aí você pesa ela, anota lá e leva para a estufa. E a hora que você pesa ela novamente seca, para calcular a densidade dela, vai dar uma densidade muito baixa. Chega a dar uma densidade menor que 1. Por quê? Porque, na verdade, ela não foi toda preenchida, o seu volume. A gente está contando que ela está toda preenchida. Ou seja, tem um pouco de ar na história aí. Então, a densidade passa a ser um pouquinho menor que 1. O que não é verdade, né? Porque a densidade não pode ser menor que 1. Porque a gente está misturando água e areia, não pode dar menor que 1. Porque ambos têm densidade maior ou igual a 1, né? A soma dos dois não poderia. Bom... agora é os 9%. Então, mais 120. Tá acabando, gente. Falta só mais duas. Aguenta aí, pessoal. Ela é demoradinha essa prática mesmo. Bom, mais 120 vai para 9%.
4.800. É isso mesmo. 4.830. Um ponto 16. Tá dando 1.15, 5. Vamos arredondar para 1.16. Última agora, de 12%. Pega a amostrinha, coloca junto com as demais, etiquetinha 11 e põe uma outra no lugar aqui. Bom, então, de 9 para 12% agora eu vou aumentar 3%, ou seja, 3 porções de 60, num total de 180 mililitros. Pode deixar. $4.990. Massa unitária. $1.19. Bom, seguinte. Para realizar a prática, só com esses dois valores, nós conseguimos desenvolver. Não há necessidade nem de usar as cápsulas, tá? Agora, para terminar essa parte, basta eu achar o inchamento, que seria volume úmido sobre volume seco. Ou usar a formulazinha que foi dada no roteiro. Então, para nós determinarmos o inchamento, basta pegar volume úmido sobre volume seco. Ou aplicar essa formulazinha que já me dá direto esses valores, conhecendo a umidade aplicada em porcentagem. Se for 1%, não é 1, é 0,01, ou 1 sobre 100, tá? Se for 2%, 0,02, já dividido por 100 aqui na hora de substituir na umidade, tá? O gama S e o gama H, o que seriam esses? A massa unitária da areia seca e a massa unitária da areia úmida, certo? Exemplo. Vamos pegar uma aqui só como exemplo para aplicar a fórmula, depois eu já jogo a tabela completinha para nós, tá? Vamos pegar, por exemplo, esse aqui, ó, de 3%. Então, ficaria volume úmido sobre volume seco, igual. O gama S. O gama S é a massa unitária seca da areia, que é o de 0%, 1,43. Então, esse gama S aqui vai ser 1,43 para todos os cálculos. Dividido pela massa unitária.
no caso da molhada, da úmida, né? Que seria 1,09. Vezes 100, mais a umidade de 3%, é 3 sobre 100, sobre 100. Ou se você quiser trabalhar com um decimal, 3 sobre 100, 0,03. Só resolver essa pequena continha aí. Um 1,31. Então, meu inchamento, né? No caso de 3%, vai dar 1,31. Vamos aproveitar e fazer do zero, porque o inchamento do zero dá 1, ou seja, não dá inchamento nenhum. Né? Seria o zero de inchamento é 1, coeficiente 1, apenas uma vez. Aqui dá uma vez, 0,30, ou seja, aumentaria 31% o volume. Então vamos fazer do zero. Então vamos substituir aqui e fazer do zero. Do zero é bem rápido. Porque vai ficar 1,43 dividido por 1,43, certo? Aqui seria 100 mais 0,00 sobre 100. Então, ó, 1,43 dividido por 1,43 dá 1. 100 mais 0 dividido por 100 dá 1. 1 vezes 1 daria 1. Então, 1 vai ser meu inchamento com 0%. Aí é só ir completando o restante. Ok? Vou aproveitar e vou colocar aqui agora, vou até colocar até de vermelho, as que eu fiz ontem usando as cápsulas. Pode ser que dê uma certa diferença em relação à de hoje, porque a gente nunca consegue repetir o mesmo ensaio com precisão um do outro. Mas vai dar para a gente tirar algumas conclusõezinhas. Bom, pessoal, o que eu fiz aqui? Eu peguei aqui, ó, nessa parte de vermelho, e completei com um ensaio que eu fiz ontem à noite e deixei as cápsulazinhas para secar. Percebam que as cápsulazinhas estão todas aqui, ó. Porque a gente tem que matar a cobra e mostrar o pau, né? Então é o seguinte aqui, ó. A cápsulazinha do 0, 0,5%, 1%, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12. Todas preenchidas de areia, tá? E deixa elas passar a noite na estufa, secando. Aí eu peguei, hoje uma por uma, e mensurei. Então a de 0, ó, deu 126, tá aqui, ó. A de 0, a massa do recipiente, mais o agregado seco, AG seco, deu 126, ou seja, não mudou nada. Obviamente, não tinha água para secar, né? Agora, no caso, eu não vou fazer todas, vou pegar só mais duas, para a gente encurtar. Vou pegar de 4%, ó. A de 4% tá dando 88. Então, a de 4% aqui, ó, 88, certo? Percebam? Então, antes dela, molhada tinha 91 e ela seca 88. Não vou fazer todas não, mas todos os valores estão aqui, tá? Esses valores todos aqui, ó, essas 3 colunas, são valores que você vai pegar na balança. Massa do recipiente, massa da amostra molhada, certo? A hora que você tira da areinha molhada, certo? E após estufa, após secagem. Esse W aqui, na verdade, é meu teor de umidade, para verificar se está batendo realmente com o meu teor de umidade da experiência, para ver se realmente ficou legal, né? Então percebam aqui que não ficou longe não, ó. Como que eu chego nesse W? Usando a fórmula massa inicial, ou seja, ela molhada, menos ela seca, que é a final, certo? Dividido pela final, menos a massa do recipiente. Então, exemplo, você pegaria aqui, ó,
um exemplozinho. Vamos pegar a de 0,5%, tá? Nós faríamos o seguinte. Pegaríamos W igual o MI, que é a inicial, certo? Seria essa aqui, 115,5, menos a final, que seria 115, ou seja, perdeu apenas meio grama no processo, tá? Dividido de novo pelo 115, menos a massa da cápsula, que deu 11,5. Isso tudo vezes 100. Resolvendo essa continha na calculadora, você vai descobrir 0,48. Esse 0,48 seria 0,48% de umidade, que é bem próximo do 0,5%. Então vamos fazer um comparativo aqui comigo. Ó. O de 0,5% eu achei 0,48. O de 1% eu achei 1,06, bem próximo. O do 2% eu achei 1,85, bem próximo de 2. O do 3%, na minha amostra, eu achei 3,18. Na minha 4, bateu batatinha, 4, ó, exato. Na minha de 5, eu achei 5,12. Na minha de 7, eu achei 6,9. Na minha de 9, deu 8, não deu 9. O que pode ter acontecido? Na hora da amostra, lá, em vez de, na hora que a gente estava fazendo a mistura, pode ter ficado um pouquinho lá, sem misturar, num cantinho, e eu peguei justamente aquele pouquinho. Essa diferencinha aí, tá? É justificada por isso. E a de 12 deu 11,4, bem próximo de 12. Então tá excelente em relação às cápsulas. Esse gama H, na verdade, é a minha massa unitária da amostra que estava dentro da cápsulazinha. Como que eu cheguei nessa massa unitária? Bem simples. Eu peguei a massa úmida, todas as massas úmidas, menos o recipiente, para pegar só o que estava dentro, certo? E dividir pelo volume das cápsulas. No caso, todas essas cápsulas têm 80 centímetros cúbicos. Então, por exemplo, onde que eu cheguei nesse 1,031 aqui? Como que eu cheguei nesse 1,031? Eu simplesmente peguei o meu 94,5, tirei a massa do recipiente, menos 12, e dividi o resultado por 80. Cheguei aqui. Percebam que aqui, nessa coluna em particular, vai dar uma diferença um pouco mais gritante com a massa unitária da prática feita na caixinha. Ó, 1,43, 1,43, deu legal. 1,35, 1,30. 1,19, 1,18, até agora tá lindo, né? 1,12, aqui já deu diferença, 1,031, né? 1,09, 1,012. Aqui, ó, nesse cara que eu quero alertar vocês, ó, deu menos que 1. Por que a densidade dá menos que 1? Não pode dar menos que 1. Porque se eu estou colocando água e areia, a densidade tinha que dar no mínimo uma média entre eles, entre 1 e 1,43. Foi aqui que provavelmente eu estou achando que na hora que eu fui encher o copinho lá, ficou um espaço vazio. Ficou tipo uma bolhazinha. Aí deu essa diferencinha. Então pode acontecer, tá? Mas nada que vá atrapalhar nossos cálculos. Então é bom mostrar pela caixinha e mostrar pela cápsula. Eu, pessoalmente, bem sincero, a cápsula eu acho que faz só para ilustrar o processo. Mas com a caixinha você faz bem mais rápido, não precisa esperar secar a amostra nem nada, e você consegue achar o nosso objetivo, que é achar o inchamento. Então, não há necessidade de fazer com as cápsulas. Mas quer fazer com as cápsulas, tem tempo, quer mostrar para o aluno, fica à vontade, tá? Inclusive, os nossos roteiros são baseados na BNT. Então, os roteiros da BNT têm a cápsulazinha. Eu acho desnecessário, mas fica a seu critério, tá? Agora eu vou acabar de preencher aqui meu inchamento e depois a gente vai para a construção do gráfico e acaba a aula. Bom, pessoal, feitos os cálculos, utilizei para os nossos cálculos o valor do caixotinho mesmo, tá?
esses valores aqui usando meu gama H. E aqui meu gama S. Na formulazinha lá, achei esses valores aqui para o nosso inchamento. Agora é hora de preencher o gráfico aqui. Eu já me antecipei e já peguei aqui, ó, no eixo das abscissas, eixo X, que é o eixo da umidade, 0%, meio, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 e o 12, que são os nossos valores em porcentagem de umidade. Aqui, a umidade mínima foi o 0. Então, a partir do 0 aqui, ó, eu peguei como referência no eixo das ordenadas, que seria nosso volume úmido sobre volume seco, que é o inchamento, né? Peguei o mínimo, que seria 1, né? Simulei os valores aqui, formando uma curva, para a gente não perder tempo, mas se quiser fazer isso no Excel, fica uma coisa parecida com isso, tá? Simulei uma curva onde foi aumentando, ó, foi aumentando até o 36, que seria minha umidade 4%. Então até no 4% foi meu pico. Aí depois ele passou a diminuir, né? Então, algo desse tipo aqui. Seguinte, nossa curva da umidade está aqui. Agora, eu chamo a atenção de vocês para o item 9.4 do nosso roteiro, que é para determinar a umidade crítica na curva do inchamento. E tá dando todos os passos que eu vou seguir aqui com vocês, tá? Vou pegar aqui e fazer com o pincel vermelho para diferenciar. Então, ó, passo A, traçar a reta tangente à curva e paralela ao eixo das umidades. Então, ó, eixo da umidade está aqui. Uma reta paralela ao eixo da umidade é uma reta nesse sentido. E tangente à curva, só toca na curva. Então seria uma reta mais ou menos aqui assim, ó. Essa reta. Então, ó, paralela ao eixo das umidades e tangente à curva. Depois, no passo B, pede para traçar a corda que une a origem do gráfico é aqui, certo? A origem ao ponto de tangência da reta traçada, até aqui, ó. Então, pede para traçar essa corda aqui, ó. Opa. Essa corda. Se quiser passar, pode ficar à vontade, tá? Beleza. Então tá feita a corda da origem até lá. Depois, na letra C, pede para traçar uma nova tangente à curva paralela a esta corda. Então, ó, paralela à corda, certo? Paralela à corda. Tá pedindo para traçar uma outra reta tangente à curva. Então seria mais ou menos aqui assim, ó. Pronto, ó. Paralela a essa, tá? Bom, era para ser uma reta, né, pessoal? Mas ignora aí. Bom, aí tá aqui, ó, letra D. A abscissa correspondente ao ponto de intersecção. Então deixa eu mudar o pincel aqui. Deixa eu pegar o pincel preto mesmo. Aqui, ó. A abscissa correspondente ao ponto de intersecção das duas tangentes. As duas tangentes. Onde que as duas tangentes se encontraram? Aqui uma tangente e aqui outra tangente. Então esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Tá falando desse cara. O encontro das duas tangentes, ó. T2 e T1, ó. Tangente 1 e tangente 2, tá? O encontro delas é esse pontinho aqui. Tá dizendo o seguinte, a abscissa corresponde... A abscissa é esse valor aqui, ó. Ó. Essa aqui é a abscissa, ó. A abscissa é valor de X, tá? Lembra lá do colegial, a abscissa. Então, ó, valor de X. Tá entre 3 e 4. Não sei que valor exatamente tá aqui. Então, entre 3 e 4, tá?
Esse valor aqui é chamado de umidade crítica. Então, esse pontinho aqui vai ser a umidade crítica. Ok? Bom, aí está falando o seguinte, lá no 9.5. O coeficiente de inchamento é determinado pela média aritmética entre os coeficientes do inchamento máximo, ponto A, e aquele correspondente à umidade crítica, ponto B. Onde está esse ponto A e esse ponto B? O nosso ponto A já é esse cara aqui, ó. E o nosso ponto B é esse que toca a curva. Seria esse aqui, ó. Ponto B. Então, repetindo aqui a leitura, ó. O coeficiente de inchamento é determinado pela média aritmética entre os coeficientes do inchamento máximo. Ponto A. Então, coeficientes do inchamento máximo, ponto A. Inchamento máximo está aqui, ó. Então, seria ponto A aqui, certo? E aquele correspondente à umidade crítica, ou seja, na curva aqui, ó. Aqui, ó. Beleza? Esses dois pontos. Então, ele está dizendo o seguinte, que o coeficiente de inchamento é a média entre esses dois caras. A média seria o ponto médio entre eles aqui, ó. Desse jeito. Então, nós teríamos aqui o coeficiente de inchamento. Para trabalhar com valores numéricos, aconselho a jogar na planilha do Excel, que você vai conseguir pegar esses valores aí, tá? Então, seria a média desses dois aqui, ó. A soma desses dois dividido por 2. Seria aqui, na metade do caminho deles. Prática realizada, tá? Nessa prática a gente abusou um pouco mais de cálculos, né? Uns cálculos mais chatinhos. Extensa. Fazendo a curva de inchamento. Usamos um pouquinho de conhecimento de geometria básica, né? Plano cartesiano. Curva. Palavra tangente. Aparece bastante, né? Lembremos com o aluno que é uma reta tangente, é uma curva, né? Fala que quiser dar toda a definição de reta secante e reta tangente é uma curva, fica à vontade, tá? Feita a nossa prática, agora é a hora dele fazer o relatório dele, criar o relatório dele, né? Onde ele vai falar o que ele aprendeu sobre a prática. E lembrando que a Muito bem. Como essa parte era né, eu já falei para vocês, não é novidade, que essas são as aulas gravadas para tutoria, né, instrução de outros professores fora da matriz aqui, né? Então, é a aula mais completa possível, discutindo os possíveis erros, por isso que eu acho interessante apresentar essa, não uma aula formatada para que tudo dê certo. As minhas todas, as que eu gravei, sempre mantendo, que não foi o caso dessa, tá? Mas sempre mantendo os possíveis erros, porque vocês têm que enxergar onde no laboratório pode dar errado, né? Nós estamos falando de laboratório, e o laboratório tem falhas. Vocês viram lá que a densidade deu menor que 1, né? A densidade da água é 1. Então, se a gente chegar em 100% de saturação, ou seja, ou então você retirar toda a areia e você ter só água, a importância disso, gente, se vocês pegarem a equação, volume úmido, volume seco e coeficiente de inchamento, os três se relacionam. O que eu estou querendo dizer? Se você pegar o volume úmido dele e dividir por um ponto qualquer coisa, que é o coeficiente de inchamento, você vai ter o volume real de areia que está ali. Então, por exemplo, o que eu estou querendo dizer, se você precisa de 6 metros cúbicos de areia, e se você sabe que naquela amostra você tem um coeficiente de inchamento médio ali de 1,2, os 6 metros cúbicos, na verdade, você tem que pegar ele 20% a mais. Então, você tem que pegar 6 vezes 1,2,
7,2 metros cúbicos, para que na sua mistura você tenha efetivamente os 6. Foi claro? Dúvidas? Na gravação por aqui, por causa do tamanho do arquivo, né? Vou já de antemão agradecer todos que estiveram aqui presentes. Espero que a aula tenha servido para vocês interagirem com a prática, com o laboratório e começarem a entender, porque muitas coisas que são equações, algebrismos, equações matemáticas, são provadas dentro do laboratório. Melhor do que isso, né? O algebrismo é uma ferramenta, né? O que a gente pode dizer é que algumas leis físicas, alguns coeficientes, índices, são provados dentro do laboratório, plenamente provados dentro do laboratório. Aquela relação que o gama seco, né? A massa aparente seca de qualquer grão ou solo é igual à massa aparente dividido por 1 mais H, ou 100 mais a umidade, se ela tiver em percentual. Por isso que elas estão correlacionadas na fórmula do inchamento. É a prova daqueles fenômenos, aqueles índices que vocês veem muito em mecânica dos solos. Eu não sei se vocês já fizeram ou não, tá? Após o encerramento da gravação, eu prometi para vocês que eu passaria, para quem quiser ficar, já estão desobrigados, para quem quiser ficar, o vídeo que não coube dentro da aula, que é o vídeo de material pulverulento, tá certo? Agradeço a todos. Valeu. Quem quiser ficar, sinta-se convidado. Um abraço. Valeu, pessoal. Obrigado. Nada.